Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar de um assunto que preocupa as pessoas que debatem esse assunto de defesa no nosso país, que é especificamente a defesa antimíssil antiaérea da base e estaleiro em Itaguaí. Existem muitas especulações, mas nada de concreto. E assim como vocês estão vendo aí essa figura, nessa figura vocês veem uma visão aérea das instalações e por enquanto não há nada ainda previsto, mas mesmo que tivesse você não veria nessa foto, né? Mas então, antes de entrar especificamente no tema, como é de praxe, eu quero lembrar aqueles que desejem ajudar o canal que existem aí nessa faixa rolando embaixo do vídeo as várias opções, inclusive de contrapartida. Ou você ajuda diretamente na ferramenta Valeu, ou através de contrapartidas nas listas da Amazon do canal e também dos nossos livros publicados na Amazon e no Clube de Autores. Então quem desejar é só ir no comentário afixado ou na descrição do vídeo e encontra lá essas opções de contrapartida, recebendo um livro e ajudando o canal ao mesmo tempo. Muito bem, então vamos ver, essa figura aí mostra uma visão aérea da base de estaleiro e base naval em Itaguaí. E existem muitas conversas sobre a proteção antiaérea, antimíssil dessa base. Mas eu fiz uma pesquisa, procurei bastante sobre isso e eu não encontrei muita coisa. E aí você tem duas opções. Ou é top secret e você não encontra porque é uma coisa reservada, secreta, confidencial, ou não existe nada, né? Pelo menos de concreto. E é bom... Durante essa pesquisa que eu fiz, eu bati em alguns fóruns de discussão de assuntos de defesa, e é curioso a gente ver, todo mundo tem uma opinião sobre isso, né? É um assunto importante, é claro que os chefes navais, os almirantes, os comandantes estão preocupados com esse problema. No orçamento que, segundo o almirante Onsen, em palestra recentemente proferida na Câmara de Deputados, já foram gastos 28 bilhões nesse programa e ainda vamos atingir 54 bilhões, transformando esse programa no programa de investimentos, não só de defesa, mas de uma forma absoluta como o maior programa de investimentos do Brasil. Mas nesses 54 bilhões não está especificado, não está previsto nenhuma parcela, nem um bizinho que seja, para proteção específica da base. O que nós temos, o que a gente pode imaginar, é o projeto de estratégia de defesa, o PPEDE 2020-2031, que foi o resultado daquele grupo de trabalho que discutiu desenvolvimento de mísseis de médio e longo alcance. Esse grupo, esse PPED, prevê num prazo de 2020 a 2031, quer dizer, no máximo até 2031 estaria tudo implementado, em Formosa, na base no 16º grupamento de foguetes em Formosa, no estado de Goiás, que está distante cerca de 1.300 e poucos quilômetros de Itaguaí. Mas, evidentemente, que esses sistemas astros com mísseis já, o projeto de longo alcance ou de médio e longo alcance, 300 ou mais, a indicação é de 300, mas poderão haver mísseis desenvolvidos com distâncias, com alcances maiores. Então, esses equipamentos que estão sendo previstos para o sistema Astros, de médio e longo alcance, poderão ser transportados facilmente por KC-390 para o litoral. E aí prover, né, em caso de necessidade, a defesa
dessas bases. Mas não há uma previsão, pelo menos eu não encontrei e não vi ninguém que tenha encontrado isso, uma provisão específica para essa base ou qualquer outra. Né? Então, essa é a perspectiva, né? De eles serem protegidos por esse tipo de equipamento. Mas então, nessa figura que está aí, vamos acompanhar aí como as pessoas discutem muito sobre isso. Né? Então, eu vou ler rapidamente aqui algumas das mensagens que foram colocadas no fórum. Né? Então, diz esse aqui: não conheço todos os países que possuem a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro de seus submarinos. Mas dos países que lembro, nenhum deles quer lançar mísseis em base no Brasil. Não num período menor ao que as Forças Armadas precisariam para preparar uma defesa. Ou seja, aquele assunto que a gente já tratou. Né? Não temos inimigos potenciais declarados. Uma situação que pode mudar a qualquer momento. Já tive a oportunidade de visitar várias bases navais em diferentes países. Nunca vi, nem nunca escutei ou li de baterias antiaéreas protegendo as devidas instalações navais. Não é prioridade comprar todo um sistema de defesa para a base de submarinos. O que a MB tem de comprar é uma fragata equipada com um sistema de defesa diária. Ou seja, colocar uma fragata destacada para isso seria talvez um desperdício de ativo. Né? E, como nós vamos ver numa outra mensagem, fragatas atracadas ao cais, normalmente elas não estão com o seu armamento totalmente disponível. Às vezes, quando você faz um período qualquer de reparo, você está em reparo e também não está com todo o seu armamento a bordo. Então, isso não seria também uma opção. Um outro aqui, Newport New Shipbuilding parece bem protegida também. Parece-me que a proteção surgirá quando houver uma necessidade real e imediata. Aquela ideia de que vamos ver como é que fica, quando precisar, a gente desloca. A defesa é fornecida pela FAB, visto que a base aérea de Santa Cruz, ali está Santa Cruz, mas Santa Cruz, encontra-se a pouco menos de 15 quilômetros em linha reta do local. E quando estiverem em operação, creio que um batalhão de fuzileiros equipados com RBS-90 vão ficar estacionados na região. Bom, a RBS-90 não tem um alcance para proteger uma base como essa de maneira eficaz. E realmente uma guarnição de fuzileiros local, inclusive guarnição de fuzileiros com capacidade de acidente nuclear, pessoal treinado para isso, vai estar lá na base, mas para outra finalidade. Né? Imagino que as bases contem com navios, eles próprios fazem a defesa antiaérea. É aquilo que a gente falou, né? Não seria muito o caso. É muito preocupante a falta de um sistema de antiaérea de mísseis de médio e longo alcance no Brasil. Fico pensando aqui na base submarina de Itegaí e na base da Esquadra no Rio de Janeiro. Né? Então, mais uma preocupação normal aí. A defesa é feita pelos caças da base aérea de Santa Cruz da FAB, próximo ao local. Sim, pode ser uma parte da defesa. Então a minha pergunta era relacionada a isso. A defesa aérea da base em caso de guerra provavelmente será pelos Iglas, RBS e os Gepards. Acho um pouco fraco, porém por enquanto não é tão ruim. Não está ruim. Mesmo assim, ter uma base dessas, sem nenhuma proteção para mísseis de cruzeiro, é tipo ter uma Ferrari e não trocar o óleo. Não importa se não há nenhum país com mísseis de cruzeiro querendo atacar o Brasil. A questão é que sabemos o futuro, que não sabemos o futuro, e as Forças Armadas têm o dever de preparar para qualquer cenário. Isso é aquilo que a gente falou no último vídeo. Né? Não importa se nós estamos há 152 anos, sei lá, numa região de calmaria geopolítica. A geopolítica é dinâmica, ela pode mudar da noite para o dia. E a gente tem que estar preparado. Você tem que trabalhar para os cenários possíveis, né? Não para o cenário comum. Né? Muito bem. Como foi dito, né, nessas várias opiniões, aconteceram, é óbvio, alguns pressupostos para a escolha do local da base. Né? Entre esses pressupostos, temos aí listados 5 pressupostos importantes, e no quinto deles, diz ali, é indispensável a proximidade de uma base aérea que garanta proteção a essas instalações estratégicas. No caso, a base aérea de Santa Cruz. Né? Então, veja bem, são
alguns outros requisitos que determinaram a instalação da base e o requisito proteção antiaérea é um deles, é claro, né? Então existe essa preocupação, está na pauta, a gente ainda não tem uma coisa concreta. Esse programa do Projeto Sistema Míssil Tático de Cruzeiro, o MTC, e toda a disponibilidade só deverá, na programação, ela está prevista entre 2020 até 2031 ter o programa totalmente elaborado, né? Com inclusive as versões de maior alcance. A base já está efetivamente ativada, não ainda nuclearizada. Se levarmos em conta o cronograma dela, eu imagino que ela deverá ser nuclearizada no final dessa década. Se o submarino nuclear, o primeiro, for comissionado por volta de 2032, 2033, já se fala em 2034. Né? Então, ela estará nuclearizada alguns 2 anos antes do comissionamento do submarino, como o submarino já está com a sua carga e fazendo testes, não só testes de caixa, como testes de mar na base, indo e voltando à base. Nesse momento ela já estará nuclearizada. Então, vamos aí dar um chute aí, 2031, 2032. Até lá a gente deveremos ter esses sistemas, espero, ativos. Mesmo que não seja um sistema destacado ativamente para a base, sistemas disponíveis de médio e longo alcance que podem ser transportados para o litoral e defender estrategicamente essa base. Então era isso, um vídeo curto para debater essa questão, né? Não é uma crítica, a gente sabe que essas coisas ocorrem principalmente por causa da imprevisibilidade financeira, a imprevisibilidade de orçamento, né? Mas essa é uma questão importante. O Ministério da Defesa voltou para isso há 2 anos atrás e estabeleceu esse programa que tem como limite 2031. Antes de terminar, eu queria apenas comentar alguma coisa que a gente falou no vídeo passado com relação a dificuldades no projeto combustível do submarino, que teriam ensejado até a possibilidade de um contato, de uma consulta para assistência russa durante aquela visita que o presidente fez à Rússia em fevereiro, antes da invasão da Ucrânia. Eu conversei mais sobre isso e ainda pretendo voltar a esse assunto, pretendo ir mais a fundo. Não é fácil garimpar essas informações, que esses problemas têm a ver com os ensaios de potência que precisam ser feitos nos elementos de combustível. Você tem que fazer uma série de ensaios com diferentes cargas para verificar todo o comportamento daquelas placas, todo o comportamento em termos de controle de temperatura, as diversas temperaturas para os diversos fluxos e densidade de fluxo energético. Então, esses ensaios, parece que aparentemente aí está havendo um probleminha aí. Então, não seria na fabricação das placas. Mesmo porque isso tem uma certa coerência, porque nós já fabricamos placas para reatores de pesquisa há já algum tempo. O RBM, o reator de pesquisa, o reator multipropósito de pesquisa, que também tem participação da Marinha e do IPEM, ele prevê essa construção dessas placas, eles estão construindo essas placas e a indústria nacional tem feito isso. Então, talvez não seja um problema de fabricação de placas, e sim um problema desses testes. A ajuda, a assistência à Rússia para esses testes, eu acho um pouco improvável. Tá? É possível que tenha a ver, talvez, com o controle do reator ou algum outro problema, porque pedir a assistência dos russos para esse sistema de ensaios não me parece que seria o razoável. Né? Então ainda vou um pouco mais a fundo nesse problema, tentando pesquisar mais, tentando fazer um novo vídeo sobre toda essa questão desse suposto problema que existe nos elementos combustíveis ou em alguma outra parte do reator que esteja preocupando, né, já que nós estamos aí há poucos anos do início da fabricação do combustível em si, do submarino em si.
Então é isso. Muito obrigado. Aqueles que gostaram, por favor, cliquem aí a joinha e marquem para receber as atualizações. Não deixem de assinar o canal, aqueles que por acaso tomaram conhecimento no canal pela primeira vez. Muito obrigado e até a próxima.